manifestar e sempre desfrutar a palavra de Cristo. Somente pelo ouvir de coração a palavra de Cristo. Senhor Jesus, amém, aleluia. Oh Senhor Jesus, amém, aleluia. Senhor Jesus, aleluia. Oh Senhor Jesus, amém, aleluia. Senhor Jesus. Sempre desfrutar a palavra de Cristo. Senhor Jesus, amém, aleluia. Oh Senhor Jesus, amém, aleluia. Senhor Jesus, amém, aleluia. Oh Senhor Jesus, amém, aleluia. Senhor Jesus. Jesus, amém, aleluia. Oh Senhor Jesus, amém, aleluia. Senhor Jesus, amém, aleluia. Oh Senhor Jesus, amém, aleluia. Senhor Jesus, aleluia. Senhor Jesus, aleluia. A palavra de Cristo. Senhor Jesus, amém, aleluia. Oh Senhor Jesus, amém, aleluia. Oh Senhor Jesus, amém, aleluia. Oh Senhor Jesus, amém, aleluia. Senhor Jesus. Amém, irmãos? Agora a gente vai desfrutar de um hino que se chama A Fé. Ele está em outros hinos no inário. E a primeira estrofe dele diz assim: de fé em fé prossigo eu aqui, no Deus fiel e nas promessas crie. Meu coração enfim se abriu, o Espírito reagiu. Meu ser então ao meu Senhor se uniu. Vamos proclamar a estrofe 2 desse hino, todo mundo junto? A fé tem seu propósito a cumprir, o trino Deus em mim se infundir. Real será em meu andar, vou experimentar.
se seu falar, ouvir e praticar. De fé em fé prossigo eu aqui, no Deus fiel e nas promessas criei. Meu coração enfim se abriu, o Espírito reagiu, meu ser então ao meu Senhor se uniu. A fé tem seu propósito a cumprir, o Trino Deus em mim se infundir. Real será em meu andar, vou experimentar, se seu falar, ouvir e praticar. Essa é a fé que nos mostra Cristo, que nos faz viver sempre no Espírito. Foi em nós gerada mediante a pregação. Essa é a fé que nos faz confiantes, tira o temor e nos leva adiante, e na luz divina faz mantermos comunhão. Essa é a fé que nos faz confiantes, tira o temor e nos leva adiante, e na luz divina faz mantermos comunhão. Agora Deus nos vem encarregar, os filhos seus em tempo alimentar, cooperar e o servir. Devemos mais aqui, jamais cruzar os braços, só ouvir. Que possam, pois, os ramos se alastrar, crescer em nossa vida, transbordar, até o final permanecer. O mundo viu vencer, pois triunfal vitória é nossa fé. Essa é a fé, uma vez provida, que nos dá vigor e nos faz ter vida. Se por ela andamos, não por natural visão. Essa é a fé que nos trabalha, ganha nosso ser, salva nossa alma e conduz ao reino, nosso alvo galardão. Essa é a fé que nos trabalha, ganha nosso ser, salva nossa alma e conduz ao reino, nosso alvo galardão. De fé em fé prossigo eu aqui, no Deus fiel e nas promessas cris. Meu coração enfim se abriu, o Espírito reagiu,
nos faz viver sempre no Espírito. Foi em nós gerada mediante a pregação. Essa é a fé que nos faz confiantes, tira o temor e nos leva adiante. E na luz divina faz mantermos comunhão. Essa é a fé que nos faz confiantes, tira o temor e nos leva adiante. E na luz divina faz mantermos comunhão. Agora Deus nos vem encarregar os filhos seus em tempo alimentar, cooperar e o servir. Devemos mais aqui, jamais cruzar os braços, só ouvir. Que possam, pois, os ramos se alascar, crescer em nós a vida transbordar. Até o final permanecer, o mundo viu vencer. Pois triunfal vitória é nossa fé. Essa é a fé, uma vez provida, que nos dá vigor e nos faz ter vida. Se por ela andamos, não por natural visão. Essa é a fé que nos trabalha, ganha nosso ser, salva nossa alma e conduz ao reino, nosso alvo galardão. Essa é a fé que em nós trabalha, ganha nosso ser, salva nossa alma e conduz ao reino, nosso alvo galardão. Amém? O hino agora é Voltar ao Início. Eu vou enviar no grupo da igreja, que é um hino novo. Anseio voltar ao início. Ouvir tua voz, querido Deus. Desejo seguir teu espírito e não dar ouvidos senão ao teu falar. Eu amo a tua vontade, andar em verdade e ser cheio de ti. Anseio voltar ao início, ouvir tua voz, querido Deus. Desejo seguir teu espírito e não dar ouvidos senão ao teu falar. Eu amo a tua vontade, andar em verdade e ser cheio de ti. Quero imergir em ti, meu Senhor, e ouvir somente a tua voz de amor. Quero ser fiel a ti, tua direção seguir, junto com a igreja prosseguir. Me tira
Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor, muito obrigado. Amém. Ó Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Sim. E ter nos dispensado. Sim. Senhor, essa palavra. Amém. Ó, que tem nos dado direção. Sim. Senhor Jesus. Amém. Senhor, realmente queremos estar. Sim. Ó Senhor, com nossos olhos. Amém. Senhor, voltados para Ti. Amém. Não de braços cruzados. Sim, Senhor. Ó Senhor, descansando ou isolados. Amém. Senhor, queremos estar trabalhando. Sim, Senhor. Ó, nos enchendo do Espírito. Amém. Agradecemos a Ti, Senhor. Amém. Pela obra redentora na cruz. Amém. Que nos trouxe para uma nova dispensação. Amém. A dispensação da fé. Amém. Onde não precisamos mais viver pela lei. Amém. Mas seguir a direção do Espírito. Amém. Senhor, obrigado por ter trazido essa direção para nós. Amém. Ó, por meio dessa palavra. Amém. Ó, Senhor, que possamos seguir a Tua palavra. Amém. Senhor, seguir o Teu falar. Amém. A direção do Espírito. Amém. E não mais viver pela lei. Sim. Não queremos, Senhor, mais viver pela caducidade da lei. Sim, Senhor. Senhor Jesus. Amém. Senhor, nos ajuda Sim. a diariamente Amém. seguir a Tua palavra. Amém. Estar crendo no Teu falar. Amém. Colocando nossos olhos diante de Ti. Amém. E ver que o Senhor não está parado. Sim, que Senhor. o Senhor está trabalhando conosco. Amém. Ó, nos concedendo esse Espírito. Amém. Ó, Senhor, para ir para a rua. Sim. Ó, e na oportunidade que a gente tiver. Sim. Ó, pregar o Evangelho para outras pessoas. Amém. Senhor, ajuda a igreja em Sapé. Amém. A estar sempre frutificando para Ti. Amém. Ó, Senhor, nos lava com Seu precioso sangue. Amém. Não queremos mais depender da nossa capacidade. Sim, Senhor. Queremos, Senhor, depender totalmente do Teu falar. Amém. Ó, Senhor, viver cada dia por fé. Amém. Até a Tua volta. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém? O hino é o C1. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus
vez que o beberdes, em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha, até que Ele venha. Isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no teu sangue. Fazei isso toda vez que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha, até que Ele venha. Isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Amém? Jesus é o Senhor? Os irmãos estão alegres? Amém. Amém. Essa é a mesma alegria, irmãos, para ofertar ao Senhor. Amém. Tem um versículo que diz assim, né, em Coríntios 9, 7, ó, que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Irmãos, o Pix eu vou colocar no grupo da igreja, os irmãos distribuir para os outros demais grupos, né, que não está no grupo. A caixa vai ser colocada aqui na frente e os irmãos orem um minuto diante do Senhor, para que o Senhor venha nos dar esse coração de alegria, irmãos, para ofertar para o Senhor, ofertar para a sua obra. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos orar um minutinho?
Restaurando os muros de Jerusalém, a palavra nos comanda a ir além. É também preciso pôr em ordem tudo na cidade. Restaurando os muros de Jerusalém, a palavra nos comanda a ir além. É também preciso pôr em ordem tudo na cidade. Os muros trazem nossa liberdade no governo da verdade. Seguros sob sua autoridade, com vontade sem barreiras nós podemos trabalhar. Dar a nossa vida inteira para Cristo nos usar. Restaurando os muros de Jerusalém, a palavra nos comanda a ir além. É também preciso pôr em ordem tudo na cidade. O mundo não é nossa realidade. É tudo tradição e falsidade. A verdade nos protege e nos leva a vigiar. Cantaremos bem alegres o que Cristo nos falar. Vamos servir, nossa vida é dele, tudo nosso é dele, Deus reinará. Juntos vamos celebrar, vamos servir, nossa vida é dele, tudo nosso é dele, Deus reinará. Juntos vamos celebrar, nós pela fé, não pela lei. Nós pela fé, não pela lei. Deus enviou seu filho para falar da lei do pecado, nos libertar. O poder do Espírito a igreja recebeu. Para a terra que domínio expressar o reino seu. Não fique isolado. Irmão, nem cruze os braços. Vai trabalhar do Espírito se encher. Deixe atuar a palavra por você. Não somos pregadores de mera teoria, mas testemunhas hoje da sua palavra viva. Levando a terra toda, seja recebida. A letra traz rotina e só caducidade. A fé, porém, a vida e tudo é novidade. Se vamos na palavra, perseverar.
Amém, amém, amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Essa é a verdadeira alegria, irmãos. Podemos estarmos juntos. Ter a realidade que tudo é dele. Ó Senhor Jesus. Tudo é teu, Senhor. Essa noite a tua igreja, está alegre. Porque nós temos uma realidade. Que tu és o caminho. Senhor Jesus, e tu nos chamaste para este caminho. Que realidade. Senhor, muito obrigado por poder participar, dessa obra maravilhosa. Senhor, o Senhor nos chamou lá da malhada. Senhor Jesus, Senhor Jesus, agradecemos a Ti nessa noite, porque o Senhor nos deu essa oportunidade de demonstrar que também Te amamos. O Senhor nos amou primeiro, mas nós também Te amamos. Por isso damos com alegria. Senhor Jesus, tudo é Teu. Nós somos Teu. Senhor Jesus, tudo que respira, Senhor Jesus, é tudo Teu. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por poder estar junto, de todos os irmãos, com um só coração, nessa marcha, que a igreja está marchando com um só sentimento. Senhor Jesus, muito obrigado por nos dar condições de participar. Senhor Jesus, vem nos perdoar, se muitas vezes ainda somos negligentes, mas aqui está o que nós temos. Entregamos a Ti, Senhor. Usa, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Amém. Jesus é o Senhor. Morar um minutinho, irmãos, pela palavra. Tu sabe usar? Não. É aqui, ó. Aqui são os capítulos. Aqui os capítulos do PC. Amém. Só que você digitar as siglas deles vai mais rápido. Tipo, João. Aí você bota J-O e A, aí vai pro João. Aí capítulo, sei lá, 10, dá Enter, versículo 1. Aí você projeta. Só digitando. Se você quiser só digitando é mais rápido. Ou se você quiser só selecionando aqui, também serve. Cadê? Acho que vai começar em Atos. Vai em Atos. A nossa base é Gálatas. Hoje. Gálatas, Gálatas, aí 1, aí 14. Senhor Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa reunião. Senhor Jesus, Senhor, vem com o teu Espírito, Senhor. Senhor, falar a palavra de vida. Senhor, que o Senhor possa encontrar um canal, Senhor, aberto, Senhor. Senhor, para que o Senhor possa se expandir, alcançar a igreja, cada um dos irmãos, Senhor, com a vida que está na palavra. Senhor, supra a igreja. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, irmãos, graças ao Senhor, o Senhor tem usado seus profetas em cada era. E esses profetas que são escolhidos por Deus, ele vem direcionar toda a igreja, todo o povo de Deus. Senhor Jesus, principalmente agora, irmão, nessa reta final da era da igreja, o Senhor quer concluir essa era através do seu Espírito, através da sua palavra,
Senhor, da vida que está nessa palavra. Senhor Jesus, alcançar toda a terra. Louvado seja o Senhor. Para isso, irmãos, o Senhor tem usado os seus canais. Senhor Jesus, lá em Apocalipse, dois, fala assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João. Irmãos, o Senhor não faz nada nessa era ainda, a não ser através dos profetas. Os seus profetas, eles recebem essa revelação de Jesus Cristo, mas que Deus, quem deu a revelação? Senhor Jesus. E no livro de Amós 3, 7. Senhor Jesus. Os irmãos encontraram? Vamos ler? Pode começar a ler. Amém? Na versão King James, quem tem aí? Jonas tem? Com certeza, Adonai, o Senhor soberano, não realizará nada sobre a terra sem primeiro revelar o seu desígnio aos seus servos, escolhidos, os profetas. Amém? Então, irmãos, o Senhor tem os seus escolhidos, né, para revelar, dar revelação, para nos alinhar, né, como esse raio laser, né, deixar todo o seu povo, né, numa só direção. Senhor Jesus, irmãos, e não existe, né, mais de um falar na igreja. Graças ao Senhor, nós temos um único falar na igreja. Em toda essa terra aqui hoje, né, o Senhor tem usado a palavra profética. Né, esse falar tem hoje, né, e vai encerrar essa era, né? Senhor Jesus, e está, irmãos, assim, né, o Senhor está usando essas pessoas, né, usando esse falar para alcançar todas as pessoas. Mas, irmãos, não foi assim em Israel. O povo de Israel rejeitou o governo de Deus, rejeitando os seus mensageiros e seus profetas. Ó Senhor Jesus, eles resistiram a todo tipo de mudança que podia, né, todo tipo de mudança. Quando surgiu a nova dispensação, eles resistiram. Senhor Jesus. E por que isso? Por que foi que eles resistiram? Porque isso abalaria, irmãos, a estrutura de poder daquele tempo. Né, durante a dispensação da lei, eles adquiriram muito poder no tempo daquela dispensação. E aí vocês sabem, né? Vem os privilégios, vem as posições, vem muitas coisas que não está revelado para o homem. Isso aí não está dentro da dispensação do Senhor. Né? O homem é apenas um canal. Nós somos apenas servos. Cada um daqui é um servo do Senhor. Senhor Jesus. Nessa semana, o irmão Pedro vem mostrando para a gente que Paulo, ele tinha um rogo de mostrar para as pessoas que estavam recebendo a palavra, de que fato ele era a pessoa escolhida para levar essa palavra adiante, né? Acontece que naquele tempo estava havendo uma corrupção dentro do viver da igreja, onde o líder principal na época era Tiago, que era irmão de Cristo, que tentava misturar as tradições com a fé. Lá no sábado já mostra que não há como existir tal mistura, né? Porque a fé, ela é oposta à questão da lei, no sentido de que a lei, ela veio como tutor, ela só serve para guiar o homem.
mas ela não consegue trazer a vida ao homem, né? Então, Cristo veio para que nos tornasse possível essa vida ser enxertada na vida do homem, né? Ó Senhor Jesus, agora, irmãos, nós temos essa oportunidade, porque o Senhor já nos deu essa promessa. O que é essa promessa? É o Espírito Santo. Amém? Senhor Jesus. E neste tempo, Paulo rogava para as pessoas, falando assim, lá em Atos 22, vamos dar uma olhadinha. Porque as pessoas estavam falando, na verdade, os falsos profetas falavam que não era para acreditar nele, porque ele não fazia parte do escalão deles, não tinha a mesma rede, etc. Inventando mentiras, né? Para o pessoal não saber quem ele era, né? Mas, deixa eu ver aqui que eu anotei, perdão, 22, parte 3, que já fala assim, ó, se vocês puderem acompanhar comigo. 22, Atos 22, versículo 3, fala assim: Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois nos dias de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. Daqui em diante ele vai dando mais ênfase no tipo de pessoa que ele é, né? Ele estava tentando mostrar para a pessoa que ele não só era um judeu, mas como era o judeu entre os judeus, mostrando o seu posicionamento quanto à legalidade, né? Então, ele tinha uma autonomia, ou seja, um portfólio que garantisse que ele era ele. Só que, assim, nada disso para ele servia. Por quê? Para o Senhor, o que ele queria era que o coração dele fosse limpo, para que o Senhor pudesse usar à medida que ele quisesse, né? Aí ele fala no final, né, que tudo isso aí, para mim, nada convém, porque o Senhor, ele não precisa de nossa capacidade. Na verdade, ele não precisa e não quer a nossa capacidade, né? É isso que Paulo mostra, porque Paulo fala que, irmãos, precisamos ter cuidado, irmão Pedro roga isso. Nós temos que ter cuidado, porque às vezes, quando a gente quer servir com a nossa própria capacidade, o Senhor não aceita isso. Às vezes o Senhor não consegue nem enxergar o serviço que você está tentando, porque o Senhor só aceita aquilo que é dele, aquilo que é santo, né? Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, Amém. irmãos, precisamos dar ouvido à palavra do Senhor. É verdade. Um povo, para ser governado por Deus, precisa dar ouvido às palavras vivas de Deus. Sim. Senhor Jesus, Amém. como a gente tem falado, né? Deus, ele tem o seu profeta escolhido, né? Para dar a direção, para dar a revelação a ele, para que ele possa nos guiar. Porque a palavra que vem para ele não é do profeta, é a palavra que vem de Deus. Amém. E por isso, a gente tem que estar atento, né, com ouvidos, né, como já desde a outra sequência do alimento diário, né, as mensagens eram basicamente baseadas naquela palavra que diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, irmãos, um povo, para ser governado por Deus, precisa estar atento diligentemente ao que Deus está falando. Sim. Senhor Jesus. Amém. E aqui em 1 Tessalonicenses 2,13. Vamos lá? Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. 2, 3. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Sim. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolheste não como palavras de homem, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Está eficazmente em vós os que credes. Sim. Irmãos, outra razão temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Sim. Senhor, porque nós temos crido nessa palavra. Sim. Não é? A gente não tem acolhido ela como se fosse palavra de homens. Sim. E sim como verdadeiramente é a palavra de Deus. Sim. Senhor Jesus, mas ela vai operar em quem? Em quem crê. Fala assim: eu preciso crer.
Senhor, me leva a crer, Senhor, na sua palavra. Porque ela só vai operar em mim e em você se você crer. Se ela não está operando até agora, foi porque você não creu. Mas se você crer, você vai ver os milagres acontecendo na sua vida. Quando, irmãos, a gente usa a nossa fé, né? A fé, ela é algo tremendo. Ela tem, a Bíblia relata, né, que se você tiver fé como um grão de mostarda, você pode fazer muitas coisas através dela. Até mesmo lá em Mateus, né, o Senhor disse, quando foi feita aquela situação que a figueira, né, secou, ele disse, se tiver de fé e não duvidar, né, você pode transportar montes de um lado para outro. Senhor Jesus. Então, irmãos, se nada mudou ainda na nossa vida, precisa mudar. Né? É a questão do crer e exercitar a fé, né? Nessa nova dispensação. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E esse exercitar, ele vê através da questão do estar perto da palavra, né? Nessa semana ele mostra que precisamos estar perto, porque quando estamos perto e desfrutando dessa palavra, nós conseguimos entender o fluir do Espírito, né? O que esse fluir quer fazer conosco, irmãos? Só Deus sabe. Porque o Espírito ele vai para onde ele quer, irmãos. Agora precisamos entender que o nosso coração ele tem que estar sujeito a esse Espírito. Se nós estamos sujeitos a nós mesmos, infelizmente, irmãos, não temos como andar no fluir do Espírito. Senhor Jesus, o irmão vem mostrar essa semana que a lei, quando nós seguimos tradições, leis, por quer que seja, ela tem um objetivo, que é fazer cortar o fluir do Espírito. Então, irmãos, como nós estamos encucados na velharia, nós só conseguimos parar, ou seja, barrar o fluir que o Senhor quer fazer dentro de nós. Porque qual é o nosso objetivo no final das contas, irmãos? Lá em Mateus fala que nós precisamos apressar a vinda do Senhor. Então, o Senhor escolheu a cada um de nós. Paulo, quando ele foi chamado, antigamente Saulo, ele não hesitou, porque posteriormente ele fala que ele creu, que ele foi chamado lá no ventre da mãe dele, muito antes. E lá Isaías mostra, né, 49, que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Amém. Senhor Jesus, então nós temos que ter, irmãos, também essa crença. Por quê? Porque cabe a cada um de nós pregar o Evangelho. Né? Aí o irmão até falou, na introdução do alimento diário, que eu achei muito bom, irmão, às vezes eu sou incapacitado, eu não tenho como sair para pregar o Evangelho e etc. Irmãos, se você é com a participação do Espírito, você vai servir ofertando. Se você é você vai servir mandando mensagem. O Senhor, Ele nos chama à nossa medida, irmãos. O importante é estar dentro do Espírito. Amém? Irmãos, se nós estamos fora, infelizmente, o irmão fala na terça que nós estamos indo pelo caminho errado. Senhor Jesus, por isso que precisamos nos atentar, irmãos. Estar do lado certo é estar perto da palavra e a praticando. Amém? A palavra ela precisa estar perto da nossa boca e também no nosso coração, irmãos. Então precisamos estar ruminando ela incansavelmente, dia a dia, para que essa palavra consuma, né? Ela preencha o nosso ser por completo e não façamos a nossa própria vontade, né? Ó Senhor Jesus, pode continuar. Senhor Jesus, irmãos, e o que é crer? Crer é a obediência à fé. Senhor Jesus, somente, meu irmão, quando a gente crê com fé, quando cremos na palavra com fé revelada pelo profeta, damos a oportunidade para o Espírito Santo agir poderosamente por meio de nós. Mas temos que crer e exercitar a fé. Aí é onde está a questão da obediência. O crer é a obediência à fé. Senhor Jesus. E aí, né, a gente está dando, né, espaço para que o Espírito Santo de Deus, ele possa agir por meio de nós. Senhor Jesus. E outro ponto, né, irmãos, que a cruz, né, a gente está vendo muito sobre essas duas dispensações. A dispensação da lei e a dispensação da fé. Só, irmãos, que com a chegada da cruz, a cruz, ela põe limite entre uma dispensação e a outra dispensação. Senhor Jesus,
a lei sempre existiu, né? A lei existiu, mas era para ser só temporária, era só para guardar, para guiar o povo de Deus no Velho Testamento, até chegar a Cristo, que é agora a nova dispensação, né? A dispensação da fé. É a nova dispensação, a dispensação da fé. Senhor Jesus. E assim, chegando, né? Chegando Cristo, terminou essa dispensação da lei. Senhor Jesus. E agora, irmãos, né? Foi gerar, por essa dispensação, né? Quando a cruz veio, ela gerou também a igreja, na qual hoje podemos receber esse espírito de poder, né? Que já vem da promessa de Abraão. Né? A gente vem desfrutando há muito tempo, né, dessa promessa que foi feita a Abraão, que era o Espírito prometido, que é essa bênção que chegou para nós hoje na era da igreja. Depois que Cristo gerou a igreja, hoje não precisamos mais dessa dispensação anterior, porque por ela ninguém foi justificado e nem vai ser. Ninguém, irmãos, naquele tempo foi justificado pela dispensação da lei. Senhor Jesus, nenhum sequer cumpriu nem a lei naquele tempo. Senhor Jesus. Mas agora, irmãos, estamos na nova dispensação. Cristo chegou. E naquele período, né, essa lei foi só para guiar o povo ali de Israel, né, o povo judeu. Mas agora nessa nova dispensação, essa graça nos alcançou. Amém. Essa bênção de Abraão chegou até nós. Amém. Por meio dessa nova dispensação, só basta crer em Cristo. Sim. E você hoje é introduzido no corpo de Cristo, amém, na igreja. Amém. Senhor Jesus. Amém. E lá em Mateus 22, vamos abrir em 36, só para falar um pouquinho mais sobre a questão da lei, porque indagaram também ao Senhor perguntando qual eram os principais mandamentos, né? Qual era o grande mandamento da lei? Vamos acompanhar? Tá aí, né? 22, 36, tá bom? Eu vou lendo aqui. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Aí o 38. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, para o Senhor, essas duas leis eram a que mandavam. Que, na verdade, quando o Senhor veio a nós, Ele tipificava esse próprio amor que iria ser dispensado a nós, né? Senhor Jesus, então Ele quis dizer que esse amor é a nossa base, irmãos. Nós precisamos ter amor para que possamos servir aos irmãos. Também precisamos ter amor para servir ao Senhor. Se não temos esse amor, que é o próprio Cristo, irmãos, essa vida não flui em nós, né? O Senhor fala lá que em 1 João, vamos abrir, 1 João 4, que aquele que não ama não conhece a Deus. Ó Senhor Jesus. Então a base da vida da igreja, irmãos, é ter esse amor, né? E esse amor, ele é se dado através da imersão da palavra. O irmão fala nessa semana que precisamos imergir nessa palavra. É utilizar as ferramentas que o Senhor nos dá hoje. Porque essas ferramentas, elas têm esse intuito. É fazer esse amor crescer dentro de nós, irmãos. Amém. Se nós temos a central de acolhimento, se nós temos a rede de cuidado, se nós temos a casa dos adolescentes, os comportores, CEAP, é para usar tudo, Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Por quê, sim? Porque se o Senhor nos deu, é para que possamos trabalhar, irmãos. Amém. Esse é o intuito final. Nós temos que trabalhar. Ó, vamos ler aqui 4, 8 e 9, tá bom? 1 João 4, de 8 ao 9. Amém? Tá aí já, né? Tá bom. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Amém. O Senhor quer que vivamos por meio de Cristo. Ó Senhor Jesus. Mas não pensamos que isso é fácil, irmãos. Se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Mas por isso que precisamos negar a nós mesmos. Senhor Jesus, o legado do irmão Dong, que precisamos negar a nossa vida da alma.
Por isso precisamos colocar a nossa mente no Espírito, irmãos. Senhor Jesus, o Senhor nos deu esse Espírito para que possamos fazer a sua vontade, né? Se não pusermos o nosso corpo, a nossa mente e o nosso coração, essa vontade não vai acontecer, tá bom? Aí o irmão vem falar lá em Gálatas 3 que qual foi essa razão da lei que a gente já até falou, né? Foi a questão de trazer essa linha onde as pessoas não tinham esse direcionamento de Deus, no sentido de que o Espírito não falava no coração deles, né? Mas agora o Senhor elevou essa lei. Ó Senhor Jesus, e por meio de Cristo, irmãos, nós não temos mais a condenação da lei. Isso é importante. Hoje podemos ser livres, irmãos. Você sente como isso é diferente? Porque os judeus, eles viviam por meio de tradições. Então, por isso, eles precisavam ter uma vida correta, onde eles tinham que seguir regras, e assim não sair dessas regras, né? Mas o Senhor elevou tudo isso, fazendo com que nós não nos preocupamos com isso. Porque quando nós temos nosso coração posto no Espírito, a naturalidade de Deus, ela se... Amém? Vocês estão entendendo? Porque assim, o Senhor é tão grande, irmãos, que quando você está em Cristo, você não precisa se preocupar nisso, porque Cristo é a própria vida. Amém. Entendeu? Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, nessa nova dispensação, irmão, o Espírito está atuando por toda a terra. Amém. Através de quem? Dos que creram. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Sim. E agora, irmãos, né, no Novo Testamento já, né, depois dessa nova dispensação, né, todos que creram, né, é introduzido no corpo de Cristo. Antes, né, o Senhor era para aquele povo escolhido que era judeu. Sim. Né, mas hoje essa bênção de Abraão, o Espírito prometido, hoje está alcançando todo aquele que crê. Sim, verdade. Não importa se você é grego, se você é gentil, se você é romano, né? Deus veio para todos que crê. Sim. E hoje o Senhor conta com quem? Com nós, Amém. com a sua igreja. Sim. Né? Tiago falando, né? Se você não amar, você não conheceu a Deus. Né? E o amor de Deus é esse, Ele quer expandir esse amor para toda a terra, né? Para muitas pessoas, né? Para, se possível, a maioria crer. Senhor Jesus, porque, irmãos, graças a Deus, né? A cruz quebrou todas essas barreiras. Amém. Né? Hoje não existe mais um povo só, né? Existe aqueles que creram no Senhor. Sim. Né? E por isso que na sexta-feira do alimento diário, né, diz assim: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, hoje nessa nova dispensação, o Espírito está enchendo a sua igreja de poder. Mas é para realizar a vontade de Deus. Irmão, nós em nós mesmos não vamos conseguir fazer nada. Mas o Espírito, esse sim, está nos enchendo com esse poder. E o Espírito é a palavra do Senhor hoje. Né? E a vida também está nele. Né? Lá em João fala isso, né? Que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então, irmãos, hoje, para a gente levar a vida para as pessoas, precisamos desse poder que há no Espírito. Né? E levando a palavra, né, por meio da palavra, Deus vai fazer a sua obra. Sim. Vai alcançar toda essa terra. E nós que temos uma incumbência bem maior, que é pregar o evangelho do reino, né? Não só apenas o evangelho da graça, mas levar o evangelho completo, né? A salvação completa de corpo, alma e espírito. Senhor Jesus. E aí Deus está contando com a sua igreja, com seus servos. Você é servo? Está tão baixinho ainda. Você é servo? Senhor Jesus. Amém. Agora até Deus escutou, viu? Senhor Jesus. Amém. Vem, Tiago. Amém, irmãos. Lá em Romanos 10, 8, vamos ver sobre a questão da palavra. Cadê? 10, 8. Amém. Porém que se diz. Vamos ler juntos. Vai. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração.
Isto é a palavra da fé que pregamos. Aí o 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Amém, Senhor Jesus. Então mostra o poder do crer da palavra do Senhor, né? Ai, perdão. Então mostra o poder do crer, né? Então precisamos de fato crer na palavra que recebemos, não só do Senhor, mas do nosso profeta que o Senhor tem escolhido, né? Senhor Jesus, precisamos ter isso de forma clara, irmãos, porque o Satanás, ele tem trabalhado de uma forma, e o irmão tem atentado isso essa semana, de que se nós não nos atentarmos, nós vamos cair. Porque o nosso coração é humano, irmãos. Nós, às vezes, somos falhos, queremos dar ouvido a certas ideologias e etc. E se deixarmos isso tomar um espaço no nosso coração, nós vamos perder o fluir do Espírito. Porque o Senhor, ele precisa que o seu coração esteja voltado para Ele, né? Ó, Senhor Jesus, por isso, vamos ser simples, irmãos. Quando Saulo ele foi derrubado do cavalo e o Senhor chamou e tal, ele poderia ter pensado, não, eu vou uma outra hora. Mas ele teve um coração disposto para ir. Então nós precisamos ter esse coração porque o Senhor nos chama hoje, irmãos. Amém. Senhor Jesus, e o irmão faz uma pergunta essa semana, né? Irmãos, você já fez uma aliança com o Senhor? Amém. Se você não fez, ore um minutinho e faça sua aliança. Essa aliança, irmãos, nada mais é do que você consagrar o seu próprio ser para o Senhor. Amém? O Senhor precisa de você, irmão. Ó, Senhor Jesus. Continuando mais um pouquinho, lá no, acho que é no 10. Aí, nesse mesmo, 10, tá? Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Então precisamos crer nessa palavra, irmãos, e confessar. Esse é o nosso objetivo no viver da igreja. Nós precisamos conversar um para os outros, ao nosso lado, e também para aqueles que estão fora, irmãos. Essa foi uma missão que o Senhor está nos dando, né? Ó, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Esse versículo de Romanos 10, 15, parte B, que fala, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Irmãos, a igreja, né, hoje o Senhor está dando oportunidade a todos servir. Né, de criança, jovem, adolescente, né, adulto, intendentes, né, o Senhor está contando com toda a igreja. Amém. Né, a gente até essa semana teve um episódio, né, com o filho do nosso amado irmão Jailson, né? Mas nós hoje temos uma realidade bem mais clara, né, que ele dormiu no Senhor. Porque, irmãos, era aquele que estava fazendo grito de guerra, dormindo com Deus, acordando com Deus. Irmãos, antes a gente não tinha essa clareza, essa realidade, né, que as crianças hoje na vida da igreja, né, tá realmente exercitando o Espírito, né? É impressionante como são ativos, né? Até nas reuniões, né? São aqueles gravetinhos ali que estão tocando fogo nessa história velha, né, Neto? Senhor Jesus. E aí, irmãos, isso aí, né? Porque o Senhor está mostrando para nós que cada um tem a sua importância na igreja. Você creu no Senhor, você recebeu um dom, você faz parte do corpo de Cristo e você é um servo. Sim. E hoje precisamos abraçar todos os encargos que a igreja tem, que o Senhor está nos dando para nos mover, nos tirar dessa passividade, né? Sim. A igreja, irmão, não pode ficar reunindo apenas aqui dentro, né? A gente tem uma incumbência bem maior. Sim. Senhor Jesus. Amém. E aqui no Alimento Diário, na sexta-feira, fala assim, ó, e você, que também é cristão, tem essa obrigação, porque ele está falando, primeiramente, né, vou ler anteriormente para vocês entenderem. Pela graça de Deus, a igreja tem enviado compositores missionários, além de um numeroso significativo espalhado pelo Brasil. Temos equipes indo para o Japão, Coreia, África, Europa e Estados Unidos. Todos foram enviados com o propósito de pregar as boas novas, anunciar o evangelho do reino. E você, que também é cristão, tem essa obrigação?
O Senhor precisa de todos pregando o Evangelho. Sim. As pessoas só crerão e invocarão o Senhor se houver quem pregue. Portanto, não podemos ficar presos entre quatro paredes. Essa não é a nossa realidade hoje. Graças a Deus que não é, né? A igreja está cumprindo sua missão de forma que crianças, jovens, adultos e idosos, todos têm saído às ruas para pregar o Evangelho. Sim. Nosso encargo é pregar o Evangelho em toda a terra para que o Senhor possa voltar. Amém. Senhor Jesus, Amém. então, irmãos, todos nós fazemos parte desse exército, né? O Senhor conta com você, né? O Senhor está contando com você para levar essas boas novas. Amém. As pessoas só vão invocar e crer no Senhor através de você. Amém. Está vendo que é uma responsabilidade que nós temos? Não é? Se encher da palavra, Neto, para ela fluir livremente, para tirar você de condenação, dos ataques, dos sofismas, de tanta coisa que aqui em Efésios mostra que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades. Quem faz você pecar, irmãos? São eles. E quem vai manter você nesse frescor pregando as boas novas? É o Senhor. É a palavra da vida circulando entre nós. Né? Você inculcando ela, né? Hoje a gente ganhou esse presente que é a imersão. Toda hora você pode estar se voltando à imersão, né? Fazendo a imersão, se enchendo mais, para que você não caia nessa cilada, para que você fique firme até a volta do Senhor. Porque, irmãos, nada pode manter você firme a não ser a palavra. Você sabia que não tem nada que... Olha, muitos podem ter uma capa. Um dia essa capa vai desaparecer. Não vai conseguir levar adiante muito tempo, não. Precisamos estar realmente, né, com a palavra habitando no nosso coração, limpando o nosso coração constantemente, para que possamos ser esses usados para pregar as boas novas. Senhor Jesus, e Deus está contando com a sua igreja. Nessa era, o Senhor tem dado, né, a palavra por meio dos seus profetas, né, para nos alinhar com esse raio laser, para que toda a igreja saia com uma palavra só, irmãos, guiadas por uma palavra só, uma voz de comando, né, do próprio Senhor. A palavra não é de homens. A palavra a gente tem que acolher no coração como palavra que realmente e é verdadeira palavra de Deus. Amém. Amém. Para a gente finalizar, vamos ler Gálatas 3:13. Em Senhor Jesus. Vamos todos aqui no telão. Deixa eu ir para cá que eu não chego. Bem, vamos juntos. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele própria maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira. 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém, irmãos? Nós temos esse Espírito prometido. Vamos fazer a vontade do Senhor. Amém? Aqui o horário já avançou, irmãos, e concluímos aqui. Como vai fazer, Zé? Em pequenos grupos? Pequenos grupos, né? Vamos compartilhar em pequenos grupos, né? Amém. Jesus é o Senhor. Aperta aqui, por favor. Porque o teu mouse tá indo pra lá, vai pra cá. Aí, desce.